Eu recebi um desafio de ler o livro de Mormon em 30 dias, do meu bispo. E eu decidi gravar pra vocês, porque esse aqui é um canal de livros, o livro de Mormon é um livro, então vocês vão passar 30 dias comigo, lendo o livro de Mormon, e eu vou ler e vou dar updates, exatamente como eu faço quando eu tô lendo um livro de ficção. A única diferença é que esse livro não tem ficção e ele realmente vai acrescentar alguma coisa na minha vida. Eu espero que acrescente alguma coisa na vida de vocês também. Meu bispo disse que como eu leio um livro de 300 páginas em 2 dias, vai ser bem fácil ler o livro de Mormon em 30 dias. Ele disse que é muito fácil, que ele deveria dar menos tempo, mas vai dar 30 dias. Hoje é dia 4 de outubro. E eu tenho que terminar esse desafio no dia 3 de novembro. Vamos lá, né? Vamos ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo. Hora do update. Tadã! Eu vou dar uma lição de moral cada vez que eu ler. Tem muitas. Toda vez que a gente lê, você encontra 50 mil lições de moral. Mas a que eu gostei foi essa aqui. Se encontra em Mosias 4, do versículo 11 até o versículo 27. É, na verdade, do versículo 16 até o 27. O versículo 16 fala assim: Vós mesmos socorreis os que necessitarem de vosso socorro. Dareis de vossos bens aos necessitados e não permitireis que os mendigos vos peçam em vão, afastando-o para que pereça. Que nós devemos ajudar os necessitados e quando o mendigo pedir para você, não deixe que ele peça em vão. Dá alguma coisa para ele. Para aqueles que tem uma desculpinha, aqui vai o versículo 17. Talvez digais: o homem trouxe sobre si sua miséria, portanto deterei minha mão e não lhe darei do meu sustento, nem repartirei com ele meus bens, a fim de que ele não padeça, porque seus castigos são justos. Ou seja, a gente vai dizer assim: ah, mas se ele tá nessa situação, ele mereceu essa situação, né? Ele fez alguma coisa pra merecer, então eu não vou meter a mão, porque para que o castigo dele, que é um castigo, né, que Deus tá dando, seja justo. Isso é desculpa. Digo, porém, o homem que faz isto tem grande necessidade de arrepender-se. A menos que se arrependa do que fez, perece para sempre e não tem lugar no reino de Deus. Pois é, galera. Tem que ajudar os mendigos, tem que ajudar os necessitados. Não só os mendigos, os necessitados em geral. Tem que ajudar todas as pessoas, mas eu vou usar os mendigos porque foi como eu entendi na minha percepção. Tá escrito os mendigos, mas todo mundo em geral. Quando eu tô na rua e alguém me pede alguma coisa, eu sempre fico muito triste quando eu não dou nada. Eu sempre gosto de doar alguma coisa, né? Eu já saí com comida, eu fiz um sanduíche e dei pra alguém na rua. Eu dou o que eu tenho à minha disposição. E às vezes eu não tenho nada. E eu fico muito triste. Tá dizendo aqui, se você tem pra dar, dê. Porque senão você vai pro inferno. Não tá dizendo que você vai pro inferno, mas tá dizendo que você vai perecer se não se arrepender. Entendeu? Não vai ser feliz na sua vida, não. Como eu disse, às vezes eu fico muito triste porque eu quero dar e não tenho. Não tenho nada pra doar pra ninguém. Aqui no 24 fala: para aqueles que querem doar, mas não têm o que doar. Aos pobres vós que não tendes, e ainda assim tendes o suficiente para passar de um dia para o outro, refiro-me a todos vós que negais ao mendigo porque não tendes. Quisera que dissesse em vosso coração: não dou porque não tenho, mas se tivesse, daria. E agora, se dizeis isto em vosso coração, não sois culpados. Você quer ajudar a pessoa, mas você não tem o suficiente para se ajudar. O que você tem é só o suficiente para ir pro outro dia. E aí no outro dia você tem o suficiente para ir pro outro dia. E você quer doar, mas você não tem como. Então você não tem culpa. Você não é que nem aquela pessoa que fala assim: ah, o problema é dele. Você quer ajudar, mas você não tem como, e o Senhor valida isso. Ele vê isso como certo. E aí, para que vocês se sintam melhores ainda, fala assim: e vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitem. Eu tenho um problema grande com isso, de querer fazer tudo e ficar muito ansiosa e não conseguir fazer nada. Às vezes, quando eu tava muito ruim, muito depressiva, eu não queria ir pra igreja, sei lá, pro ensaio do coral. Eu não queria ir pra estaca assistir uma coisa que ia ter lá, porque eu não me sentia bem e eu me sentia péssima por não fazer isso, porque eu falava: eu não tô servindo. O Senhor quer que a gente sirva e eu não estou servindo. E aí a minha irmã sentou comigo e me falou que Ele quer que você dê o que você tem. Se você não tem saúde mental, como é que você vai ajudar as pessoas? Entende? Então, aqui tá dizendo: não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitem. Ou seja, o Senhor não vai te pedir algo que você não consegue fazer. Isso é bem clichê, né? Todo mundo já sabe isso. Se você não tem a capacidade pra fazer uma coisa, você não precisa se cobrar pra fazer, porque o Senhor sabe das suas capacidades. Então você não precisa ficar muito triste. É isso, galera. A última vez que nos encontramos, eu estava em Mosias, no comecinho de Mosias. Adivinhem só, eu acabei Mosias e já li até Alma 10. Eu vou falar um pouquinho do capítulo 5.
E são muitos versículos, mas eu vou começar no 15 e talvez parar no 60. Para contexto, a alma tá pregando porque o povo está muito iníquo. Exerceis fé na redenção daquele que vos criou, olhais para o futuro com os olhos da fé e vedes este corpo mortal levantando em imortalidade e esta corrupção levantada em incorrupção, para apresentar-vos diante de Deus, ser julgados de acordo com as obras feitas no corpo mortal. Podeis imaginar ouvir a voz do Senhor dizendo-vos naquele dia: Vinde a mim, benditos, pois eis que vossas obras foram obras de retidão na face da terra. Ou imaginais que podereis mentir ao Senhor naquele dia, dizendo: Senhor, nossas obras foram retas na face da terra, e que Ele vos salvará? A alma tá falando pro povo assim: vocês acham que vocês estão agindo corretamente? Vocês acham que quando Jesus voltar, vocês vão poder dizer assim: Deus, deu tudo certo? Ou vocês sabem que estão sendo errados e ainda assim acham que pode chegar e falar: Deus, eu fiz tudo certo e que Deus vai levar vocês pro céu por causa disso? Vocês acham que vocês vão conseguir mentir pra Deus? Vocês, pecadores, sujos, acham que vão conseguir mentir pra Deus dizendo que foram limpos durante a sua vida? Vocês estão achando isso? Vocês estão achando mesmo que vão mentir pra Deus? Aí ele fala assim: podereis pensar em ser salvos quando vos haveis deixado subjugar pelo diabo? Nem precisa explicar isso, né? É autoexplicativo. Digo-vos que sabereis naquele dia que não podeis ser salvos, pois ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas. Elas precisam ser lavadas pelo sangue daquele de quem nossos pais nos falaram. Quando for o dia do julgamento, eles vão saber. No dia, assim, vai chegar o dia, eles já vão saber que não tem como eles serem salvos se eles não estiverem limpos. Ele usou aqui como, tipo, se as vestimentas não estiverem limpas. E elas precisam ser lavadas pelo sangue daquele que morreu por nós. Porque que Jesus, ele não tinha vindo, então, tipo, era só... precisa ser lavado por aquele que virá. Aquele que seus pais estão dizendo que vai vir, sabe? Que é Jesus. Flaco, que Jesus já veio, né? Pra botar aqui na nossa vida. Eles precisam ter as vestes limpas, as vestes sendo eles... a sujeira é o pecado, e eles precisam ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que veio, no caso, né, pra acabar com nossos pecados. Então só assim eles podem ser salvos. Tem que ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo, tem que se arrepender e falar assim: Jesus, por favor, limpa os meus pecados. E aí ele vai lá e limpa se você estiver verdadeiramente arrependido. Eis que estáis despido de orgulho, digo-vos que se não estáis, não estáis preparados para comparecer perante Deus. Eis que deveis preparar-vos rapidamente, pois o reino dos céus está próximo. E o que não estiver preparado na terra não terá vida eterna. Aqui fala algumas coisas de que você tem que se arrepender. Eu coloquei só o orgulho como exemplo, porque eu gostei muito desse versículo. Se você sabe que não está preparado para ser salvo, você tem que começar a se preparar agora, porque tá chegando. Jesus vai voltar e não vai dar mais tempo. Aí fala sobre Jesus e Deus, sobre os dois, que fala que eles enviam um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. E ele diz: arrependei-vos e recebei-vos-ei. Se vocês se arrependerem, se nós nos arrependemos, o Senhor vai nos receber. É simples, a gente só precisa se arrepender. Não podemos nos manter no pecado. O bom pastor vos chama. Sim, e em seu próprio nome vos chama, que é o nome de Cristo. E se não quereis dar ouvidos à voz do bom pastor, ao nome pelo qual sois chamados, eis que não sois ovelhas do bom pastor. Enquanto eu tava lendo isso, eu marquei pra poder falar assim. Depois de terminar de ler isso, eu falaria: porque se vocês não são ovelhas do bom pastor, vocês são ovelhas do diabo, né? Porque existem duas forças, do bem e a do mal. Então, se você não faz parte da do bem, você faz parte da do mal. Eu ia falar isso. Só que eu nem precisei, porque no próximo versículo, né, que eu li 38, no próximo versículo 39 fala: e agora, se não sois as ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? Eis que vos digo que o diabo é o vosso pastor, e pertenceis a seu rebanho. Se vocês não estão seguindo a Deus e aos ensinamentos dele e a obra de Deus, vocês estão automaticamente seguindo ao diabo. Não que vocês são satanistas lá, eita, glória a Deus, diabo, não. Glória ao diabo. Sabe, tipo, enaltecendo Satanás. Mas se vocês não estão enaltecendo a Jesus, vocês automaticamente são do diabo, entendeu? E como último versículo desse ensinamento de hoje, dessa pregação: o bom pastor vos chama, e se derdes ouvidos à sua voz,
Ele vos levará ao seu redil, e sereis suas ovelhas, e ele ordena-vos que não permitais a nenhum lobo voraz entrar no meio de vós, para que não sejais destruído. Você é uma ovelhinha que está perdida, e o pastor, que é Jesus Cristo, está chamando por vocês. E vocês têm a capacidade de escolher se querem ou não fazer parte desse rebanho, se querem ser parte do rebanho do pastor Jesus Cristo. E se vocês escolherem que querem, é sua responsabilidade cuidar para que um lobo não venha e tome vocês. É responsabilidade sua se certificar de continuar no caminho de Jesus Cristo. No episódio de hoje, nós aprendemos que temos que nos arrepender, senão a gente vai pro inferno. E se a gente não segue Jesus, a gente segue o diabo. E se a gente segue Jesus, a gente tem a responsabilidade de continuar seguindo Jesus, entendeu? É isso aí, glória a Deus. Eu li 20 capítulos ontem. Eu marquei tudo isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Eu acho que eu vou compartilhar todos, vocês se virem. Eu marquei Alma 26, versículo 30. E padecemos toda espécie de sofrimento, e tudo isso para que talvez pudéssemos ser um instrumento da salvação de alguma alma. E suponhamos que nossa alegria seria completa, se porventura conseguimos ser instrumentos da salvação de alguns. Aqui, o tema é missão, sabe? Tipo, ir pra missão, ir pregar o evangelho, blá blá blá. Eu tirei pra mim em outro contexto. Às vezes você passa por algo muito traumático. Você padece toda espécie de sofrimento e você fica, por que eu tô sofrendo isso? E depois você pensa que... Eu penso assim, no caso. Seu sofrimento vai ajudar outras pessoas, entendeu? Vai ajudar a ministrar outras pessoas pelo seu sofrimento. Porque se outras pessoas estiverem passando por isso que você passou, vai dar pra ajudar ela. É isso. Essa é a primeira liçãozinha. Alma 30, versículo do 7 ao 11. Tem algumas pessoas que julgam outras pessoas por não terem a mesma crença que eles. Tipo, você vai pro inferno porque você não acredita nisso e nisso. E não sei o que, não sei o que. E aí aqui, em Alma 30, no versículo 7 fala: Ora, não havia lei alguma contra a crença de um homem, porque era expressamente contrário aos mandamentos de Deus que se decretasse uma lei que deixasse os homens em desigualdade de condições. Ou seja, não tem lei nenhuma para Deus de que o homem não possa crer no que ele quer. Ele pode crer no que ele quiser, mas aí vem essa parte. Se cometesse um assassínio, entretanto, era castigado com a morte. E se roubasse, também era castigado. E se furtasse, e se cometesse adultério, todas as iniquidades, todo tipo de pecado, porque para isso sim havia uma lei. Existe uma lei para que você seja julgado conforme os seus crimes. E acreditar em uma coisa diferente do que eu acredito não é um crime. E o Senhor não te julga por isso. Ele vai te julgar pelo que você vai fazer. Se você acredita nele ou não, ele não vai te julgar. Ele convida que você acredite. Mas, se você não acreditar, você não vai pro inferno só porque não acredita em Deus, entendeu? Ok, agora eu quero contar pra vocês a história de um homem chamado Corior. Ele chegou pregando pra todo mundo, dizendo que tudo que foi pregado por Alma, tudo que a igreja pregava era mentira, que não existia Deus, que não sei o que, foi falando isso. Aí Alma chegou nele e falou assim: você realmente acredita nessas coisas? Ele falou sim. Ele ficou perguntando isso várias vezes, de maneira diferente. E o cara só respondia que sim, que ele não acreditava, que ele achava que era tudo mentira e blá 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 blá. Alma chegou pra ele assim e falou: eu sei que você acredita nessas coisas, mas Satanás tá tão enraizado dentro de você que você não quer admitir que acredita nessas coisas. E aí ele falou assim: olha, eu só vou admitir que eu acredito no que você tá me contando, no que a sua igreja prega, se você me der um sinal. A Alma foi lá e falou assim: pois agora você vai ficar mudo pelo poder de Deus, no nome de Jesus Cristo, amém. Aí o cara foi lá e ficou mudo. E ele falou assim, não falou, né? Escreveu assim: nossa, agora eu acredito, você pode tirar minha mudez. Ele falou assim: não, agora você vai ficar mudo pro resto da sua vida, porque eu sei que se eu tirar, você vai voltar a ser levado pelas crenças de Satanás. O cara acreditou e foi embora. Ele tava lá mudo, passou um monte de gente, pisou na cabeça dele e ele morreu. E aí, no último versículo, no versículo 60 do capítulo 30, fala assim: e assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não apara seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Ele estava sendo guiado pelo diabo. Ele estava seguindo Satanás. Quando deu tudo errado pra ele, Satanás não foi lá e falou assim: vem aqui, tá tudo bem. Satanás foi lá e pisoteou a cabeça dele e ele morreu. Então é isso que Satanás vai fazer com a gente. Parece
incrível o mundo que Satanás nos oferece. É incrível, parece maravilhoso. Mas no final, é isso que vai acontecer. Você vai ser pisoteado e morrer. Não literalmente, mas entendeu? Ele não vai te amparar se precisar. Só quem vai te amparar é Jesus. Você precisa de Jesus. Ok. Essa aqui eu gosto, essa parte aqui eu gosto. Que fala sobre a fé. Sobre o que é a fé e como ter fé. Pra você que não sabe como ter fé, eu vou te ensinar agora. Sim, há muitos que dizem: se não mostrar-lhes um sinal do céu, saberemos com segurança, então acreditaremos. Agora vos pergunto, isso é fé? Eis que digo-vos, não. Porque se um homem sabe uma coisa, não tem motivo para crer, porque a sabe. Você fala assim, só acredita se me mostrar. Isso não é fé, porque fé você acredita no que você não vê, entendeu? Ah, é um sinal, só vou fazer isso se você me der um sinal, Deus. Cadê a fé, meu querido? Aí fala aqui o que é fé. Fé não é ter um perfeito conhecimento das coisas. Portanto, se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Isso que é fé. Aí o pessoal fica assim, como que eu faço pra ter fé? E ele fala, o menor dos desejos que você tenha, você vai lá plantar no seu coração. Ele até dá faz um negocinho. Ele compara a fé com uma semente. E aí ele fala assim, ora, se derdes lugar em vosso coração para uma semente, para que ela seja plantada, eis que se for uma semente verdadeira, uma boa semente, se não lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, começareis a dizer a vós mesmos, deve ser uma boa semente. Ou melhor, a palavra é boa, porque começa a dilatar-me a alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa a ser-me deliciosa. Ele quis dizer aqui que se você deixar a fé crescer, se você deixar as coisas acontecerem, se você deixar o Espírito te tocar, sem ter a incredulidade, se você estiver mesmo disposto a acreditar, vai crescer e você vai ver, entendeu? Vai ver crescendo. Aí ele fala assim, e agora que você deixou ela germinar um pouquinho, ela tá crescidinha, você acha que isso é suficiente? Não, isso não é o suficiente. Porque você só deixou ela crescer. É exatamente como cuidar de uma planta. E você precisa cuidar dela. Não é só botar ali e esperar que cresça sozinha. Você precisa dar água, a mesma coisa com a fé, você precisa alimentá-la. Tratemos dela com cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora, eis que se a tratardes com muito cuidado, criará raiz, crescerá e dará frutos. Mas, se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz. E quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz. E arrancá-la-eis e lançareis para fora. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril e não cuideis da árvore. Não podeis, portanto, obter seu fruto. Se você quer ter uma fezinha e você não cuidar dela e ela não crescer, e você dizer assim, não acredito nessas coisas, eu tentei e não deu certo, é porque você não tentou de verdade. Você não quis. Você tem que acreditar que vai acreditar, entendeu? Pra acreditar, você tem que acreditar que pode acreditar e cuidar e tentar. Se você quer ficar na igreja, você precisa entrar lá e acreditar que vai dar certo. Mas não é só isso, só sentar lá e acreditar que vai dar certo. Você tem que estudar, você tem que orar, sabe? Você tem que seguir os mandamentos para que a sua fé cresça. Porque senão não vai acontecer nada e você vai ficar assim, é tudo mentira. Como que você sabe que é mentira se você não tentou? Você tem que tentar de verdade. E aí fala assim, que por causa de tudo isso, depois que você fizer tudo isso, depois que você tentar, pouco a pouco você colherá o seu fruto. Não vai ser do dia pra noite, vai ser pouco a pouco, aos pouquinhos, e no final, depois de muito tempo, você vai olhar pra trás e perceber, uau, eu dei um salto. Mas não foi um salto, foi ó, entendeu? É degrau por degrau. É Alma 34, sobre o arrependimento. No Alma 35, fala, pois eis que, se deixastes o dia do arrependimento para o dia da vossa morte, eis que vos tendes submetido ao espírito do diabo, e ele vos sela como seus. Portanto, o Espírito do Senhor se apartou de vós, e não tem lugar em vós, e o diabo tem sobre vós todo o poder, e este é o estado final dos iníquos. Se você passou a sua vida toda pecando, e só porque vai morrer, você diz assim, não quero ir pro inferno, aceitei Jesus e morre? Não, não é assim que funciona.
Não podeis dizer, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não, não podeis dizer isto, porque é o mesmo Espírito que possui vosso corpo. Quando deixardes essa vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Se você passou a vida toda fazendo coisas ruins, aí no final você vai lá e fala assim, aceitei Jesus, vou pro céu. Não é assim. O espírito ruim que está em você vai te seguir até a eternidade. É por isso que você tem que se arrepender antes da última hora, entendeu? Não pode fazer as coisas de última hora, porque vai dar errado. Última pregação e que eu acho mais importante. Aqui, estamos tentando melhorar a cada dia, certo? Certo. E se você não sabe por onde começar, ou se você não sabe como ser um bom discípulo, aqui tem a receitinha. Eu adorei, eu gostei muito. Eu gosto que as pessoas me digam exatamente o que eu devo fazer pra não fazer errado. Detalhe por detalhe. E foi exatamente isso que eu recebi e eu gostaria de compartilhar, porque talvez existam pessoas exatamente como eu. Alma 37, 35 ao 37, versículo 35 ao versículo 37. Aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus. Sim, e roga a Deus por todo o teu sustento. Sim, que todos os seus feitos sejam para o Senhor, e aonde quer que fores, que seja no Senhor. Sim, que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Resumindo, todos esses versículos foram duas coisas que ele pediu para fazer. É sabedoria, porque como você vai fazer uma coisa se você não sabe sobre ela? Entende? Como você vai seguir Jesus Cristo se você não conhece Jesus Cristo e o que ele faz? Só porque as pessoas falam assim, segue ele. Você precisa entender por que você está seguindo ele. E guardar os mandamentos. E orar. Foram 3 coisas, na verdade. Orar é muito importante. Aqui tá falando que tem que orar pra tudo. Hora de dia, hora de noite, hora pra fazer isso, hora pra fazer aquilo. Tudo que você vai fazer na sua vida, você ora e se aconselha com o Senhor. Porque vai ser a melhor maneira de seguir a sua vida, entende? Eu tenho duas, uma é ficcional e o outro não. Vou começar com o ficcional. Eu tava lendo um livro que o homem contratou uma mulher muito ruim, e a mulher destruiu a vida dele, mas no final deu tudo certo. Ela destruiu a vida dele e foi péssimo, destruiu o casamento dele, tudo. E eu pensei assim, se eles simplesmente tivessem Deus, se eles tivessem se conciliado com Deus, tudo seria mais fácil. Parece uma coisa muito crente dizer, Deus, você precisa de Deus, o que você precisa? Deus. É só isso, segue Jesus e acabou seus problemas. Mas é verdade. Deve ter uma maneira mais gentil de falar isso, para as pessoas não acharem que... Eu não sei, mas é verdade. Deus vai resolver todos os problemas. O problema dele foi, ele contratou a pessoa errada. Então, no meu caso, como eu tenho o conhecimento, eu oraria e falaria, Senhor, devo contratar essa pessoa? E o Senhor ia dizer não, porque claramente ele não devia contratar essa pessoa. Ele esqueceu de orar, acontece. E aí depois, a mulher tava querendo trair, não. Ela tava seduzindo ele, e ele traiu a mulher dele. Foi muito triste, inclusive, eu chorei muito. Se ele tivesse Deus, ele seria forte. Ele teria outros princípios do que trair a mulher dele. Na minha cabeça é muito simples que com Jesus, com Deus, é muito mais fácil fazer a sua vida melhor. Agora vamos para uma experiência que eu tive, que não é ficcional, né? É uma experiência real. O meu corpo tá acostumado a dormir até 3 horas da tarde. Não importa que horas eu durma. Eu tenho um horário pra dormir e um horário pra acordar, que dá exatamente, que dá tempinho certo pra você estar descansado e blá 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 blá. Mas, ainda assim, eu não consigo acordar cedo de jeito nenhum. Eu acordo cedo, mas eu durmo. Eu acordo assim e fico assim, mais 5 minutinhos. E acordo 3 horas da tarde. Ontem à noite, eu orei e falei, Senhor, eu queria muito acordar cedo amanhã. Porque eu quero fazer exercícios e eu quero terminar de ler meu livro e eu quero ter tempo pra tudo isso. E aí, hoje eu acordei horas antes do meu despertador tocar e normalmente isso acontece. Até aí, normal. Só que eu falo assim, o despertador vai tocar, daqui a pouco eu acordo e volto a dormir. Muito, muito fácil. Aí eu nunca acordo, né? Mas enfim, só que hoje eu não consegui voltar a dormir. Eu estava simplesmente desperta. E eu fiquei na cama bolando, tentando dormir. Vê se pode, eu tava tentando. Jesus tava lá, acorda menina. E eu falei assim, não quero não. Como é que pode, né?
E eu não dormi. Eu acordei e eu levantei e eu fiz tudo que eu queria fazer. Não é incrível? Viu? Jesus na sua vida é muito mais fácil, deixa as coisas mais fáceis. É isso. Mas, voltando pra primeira coisa que eu ensinei, você tem a opção de escolher se você quer ou não Jesus na sua vida. Só que vai ficar mais difícil se você não tiver Jesus na sua vida. É só isso que eu tenho pra dizer. Hello! Eu terminei o livro de Mormon. Tananana. E hoje é o que? Hoje é dia 22. Eu precisava terminar ele até o dia 3 pra completar em 30 dias. Tudo bem que quando eu comecei eu já tava em Mosias. Quando eu comecei eu tava aqui. Eu comecei dia 4 desse mês. O livro acaba aqui. Eu li tudo isso. Esses post-its vermelhos são de quando Jesus veio às Américas depois da sua ressurreição, né? Ele veio às Américas e pregou. Então eu coloquei em post-it vermelho as partes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que eu já falei em algum ponto desse vídeo que eu amo escrituras que me consolam. Aqui fala: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados são todos os que sofrem perseguição por amor ao meu nome, porque deles é o reino de Deus. E em verdade vos digo que eu vos concedo ser a luz deste povo. Para fazer a nossa luz brilhar, eu já vou acrescentar Moroni 7,44. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior. Porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia tudo estará bem. Faremos a nossa luz brilhar por meio da nossa caridade. E isso fará com que sejamos salvos. Quem foi caridoso no último dia, tudo estará bem. Terceiro Nef 12, 29 e 30. Fala sobre arrependimento. É Jesus falando, tá bom, galera? Jesus. Eis que vos dou um mandamento de que não deixeis de qualquer dessas coisas entre vosso coração. Essas coisas que ele está dizendo é o pecado. Qualquer pecado que nós estivermos cometendo, não deixar que essa coisa em nosso coração. Porque é melhor que repudieis essas coisas, carregando assim a vossa cruz, do que seres atirado no inferno. Ou seja, é melhor que você se arrependa, que você sofra por esse pecado, que você tem medo de sofrer, do que ser lançado no inferno. É melhor carregar a cruz do seu pecado, carregar o peso das consequências que ele vai trazer, do que esconder e ir pro inferno por causa disso. Não literalmente inferno, mas um sofrimento muito maior. Essa é uma coisa que eu quero falar em terceiro Nef 14, do 3 ao 8. Falando assim, por que você fica olhando pro problema dos outros se você tem um problema seu? Por que você tenta resolver o problema dos outros se o seu não está resolvido? E aí ele fala assim: hipócrita, resolve primeiro o teu problema e aí você vai poder ajudar as outras pessoas. É mais sobre o julgamento. Pô, pra que você tá apontando pra aquela pessoa em vez de olhar pra si mesmo e ver que você também tem um problema? Terceiro Nef 18, 24 tá falando assim: portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Esse não é o versículo todo, mas eu gosto dessa frasezinha. A luz do mundo é Cristo e nós seguimos a Cristo. Portanto, temos também uma luz. E devemos compartilhar, devemos iluminar o mundo com a nossa luz. Com a nossa generosidade, com a nossa caridade, com o nosso amor. Brilhai, fazei brilhar a vossa luz. Teve uma coisa que eu achei muito interessante em Mormon 8, que são os sinais da segunda vida de Cristo. E eu tava discutindo isso com a minha irmã. E aí eu falei, nossa, tem uns dias que eu genuinamente só queria que Jesus voltasse. Eu só queria assim, meu pai, volta. E ela falou assim, o apocalipse nunca foi tão desejado quanto é agora. Isso ficou na minha mente. Aí eu tava aqui lendo e aí falou assim, que Jesus voltará num dia em que o sangue dos santos clamará ao Senhor. Por causa das combinações secretas e obras das trevas. Um sinal de que Jesus está voltando é que as pessoas dele, os santos, querem que ele volte, porque o mundo está se deteriorando ao nosso redor. E a gente só fala assim, Jesus volta, não dá mais. Então esse é um sinal de que Jesus está voltando. Jesus está voltando, porque as pessoas querem que ele volte. E é isso, galera. Esse é o livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Foi muito legal. Eu nunca tinha lido o livro de Mormon inteiro na minha vida toda. E eu terminei rapidamente. Foi muito rápido. Eu vou reler, né? Porque é sempre assim.
termina e começa de novo, termina e começa de novo, pra que as coisas fiquem entesouradas em nosso coração. Chique, entesourada chique, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham pelo menos aprendido alguma coisa. Eu espero muito não ter falado só besteira aqui, um monte de coisa. Eu espero que tenha sido algo compreensível e que vá acrescentar algo pra qualquer um de vocês. Obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo.